Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos de saúde. Eu e o nosso convidado de hoje é o Dr. Elton Euclides Fernandes. Vamos lá. Daniel, o grande problema hoje dos planos de saúde, eu acho que está na questão dos reajustes. Além da falta de cobertura de exames, falta de cobertura de procedimentos cirúrgicos, limitação de material cirúrgico, o grande problema do mercado hoje tem se concentrado em reajustes. Por que os reajustes? Porque de um lado, a Agência Nacional de Saúde sabe que o SUS não dá conta da demanda e precisa dos planos de saúde. Então ela precisa fazer com que o plano de saúde cubra cada vez mais, mas cobre não tanto mais para que as pessoas consigam entrar nesse plano de saúde. Mas a gente vai tratar do tema daqui a pouco e eu vou te dizer que as operadoras têm sido falhas, o sistema tem sido muito falho nesse aspecto. Isso é bom para o usuário, né? Dá para a gente questionar e reverter muitas situações. Exatamente. Por um aspecto, sim. O usuário sofre muito até conseguir encontrar alguém que ajude a resolver o problema de saúde dele ou o problema do reajuste dele. Mas ele ainda passa por um calvário grande até resolver de fato o problema. Tudo tem desembocado no judiciário e o judiciário hoje tem que dar respostas a essas questões todas. É uma questão bem séria, né? Então acho que o judiciário é bem célere, entre aspas, mas é bem efetivo em relação a esse tipo de coisa. E aqui a gente tem perguntas de várias pessoas. A primeira era Camila Vilela, de São Mateus. Ela pergunta o seguinte: uma doença grave pode impedir que uma pessoa idosa participe de um plano de saúde? Jamais, Daniel, jamais. As operadoras de saúde não podem estabelecer quem entra ou quem elas querem que adentre esse plano de saúde delas. Em ocorrendo esse tipo de situação, nós precisamos comprovar que a operadora de saúde está negligenciando o direito de acesso a uma pessoa ao plano de saúde. Isso está expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor. Cabe ação contra a operadora, cabe dano moral e cabe também denúncia ao Ministério Público para apurar esse tipo de conduta. Elton, só estendendo um pouquinho a pergunta da Camila, em regra, pode ser que a operadora não negue de forma, não oficialize a negativa, mas eles jogam o valor lá em cima justamente para o segurado não querer continuar com o plano, ou renovar o plano, ou fazer o plano. Isso também é algo prejudicial? Dá para reverter uma situação dessa? Existe um tabelamento dos planos? Em regra, cada plano de saúde é livre para cobrar, dentro de uma equação que cada plano de saúde faz, um valor de entrada nesse plano de saúde. Então, assim, não há como dizer assim, a entrada do plano de saúde, ele cobra o quanto ele quiser. Não há um tabelamento da Agência Nacional de Saúde. O que não pode para um idoso, mais de 60 anos, a lei hoje garante a essa pessoa como sendo idosa. Por melhor que seja a sua condição de saúde, ela é juridicamente idosa. Para essas pessoas especificamente, você não pode reajustar o plano de saúde por mudança de faixa etária. Essa pessoa pode sofrer o quê? Ela pode sofrer a mudança anual, ela pode sofrer o reajuste anual expressamente previsto em lei. Uma vez ao ano, no dia da renovação do contrato dela, esse plano de saúde vai ser aumentado. E aí que vem a grande questão, Daniel. Vai ser aumentado em quanto? Se o plano dela for individual ou familiar, hoje, o plano de saúde dela será reajustado de acordo com o que a ANS estabelece. A Agência Nacional de Saúde diz anualmente o quanto pode aumentar. Se o plano for um coletivo por adesão, isso vai ser com base na sinistralidade, né? E se for empresarial, também com base na sinistralidade. Nós vamos passar a questionar, então, se essa sinistralidade pode ou não acontecer. O que a gente tem visto no mercado hoje é uma falsa coletivização. O plano coletivo por adesão que é vendido hoje, ele é vendido de forma falsa. Imagine o seguinte: se o Daniel, que é advogado, que é jornalista, quiser se associar hoje a um plano coletivo por adesão, via o sindicato da pequena empresa, por exemplo, sem ter uma empresa aberta, basta o Daniel ir pagar uma taxa de R$30 e fazer a inclusão dele via esse sindicato. Isso é uma falsa coletivização, disponível a qualquer consumidor do mercado, com as bênçãos das operadoras de saúde, com as bênçãos da ANS. Então, assim, tem alguns erros aí nesse mercado que precisam ser corrigidos com uma fiscalização maior, o que não acontece hoje. Ou acaba se socorrendo sempre do judiciário. A gente poderia evitar esse tipo de problema. A gente elimina a demanda no judiciário e a gente deixaria o consumidor também o paciente mais seguro, né, numa situação dessa. Sem dúvida. Elton, tem mais uma pergunta, é do Walter Salles, de São Bernardo. Tem uma filha de 22 anos, ela está cursando faculdade. Ela tem direito ao meu convênio?
Walter, nós precisamos saber que tipo de contrato é o seu, se é um contrato individual, se é um contrato coletivo, se é um contrato empresarial, nós precisamos, em regra, ler a sua apólice, tá? Se for um plano empresarial, nós precisamos tentar entender aí qual é a regra que esse plano empresarial estabeleceu. Então, ler a sua apólice é uma condição imprescindível para que a gente consiga dar uma resposta, tá? Em tese, não há o porquê o plano de saúde não aceitar a inclusão de um dependente num plano individual. Em regra, você pode. Aí os planos de saúde permitem que você inclua dependentes. A depender da justificativa que eles te derem, é possível ingressar com uma ação. Mas só lendo sua apólice que a gente vai saber mais propriamente qual é o seu direito. Bom, tá aí. Essa é a resposta para o Walter Salles. Obrigado, Walter, pela pergunta. Mais uma pergunta é da Clara Fernandes. Quero fazer uma cirurgia para corrigir um desvio de septo, mas gostaria de aproveitar e melhorar a estética do meu nariz. Minha dúvida é se a minha cirurgia pode ser barrada por ser considerada um processo estético. Clara, a cirurgia de desvio de septo não tem um condão estético, não tem caráter estético. Então a cirurgia de desvio de septo, independente de qualquer outra, ela tem que ser coberta pelo seu plano de saúde. Um procedimento estético, junto com um procedimento reparador, um procedimento clínico, se a operadora de saúde souber que você vai fazer esse procedimento estético, ela não está obrigada de fato a custear esse procedimento estético, tá? Então, assim, a gente sabe que muitos médicos fazem, muitos médicos aproveitam o mesmo procedimento cirúrgico para realizar isso, e a operadora de saúde não descobrindo, você não vai ter problema, mas se a operadora de saúde descobrir, ela pode tentar partilhar a conta aí naquilo que for eminentemente estético, tá? Naquilo que for só estético, que não entra no desvio de septo, ela não vai ser obrigada a custear. Essa é uma das poucas e raras, vamos dizer assim, permissões legais de exclusão de um procedimento cirúrgico. O que for estético não dá. E Elton, se por um acaso essa paciente ela combina com o médico, olha, a parte estética eu custeio, a parte médica, clínica, o convênio custeia. Isso tem implicação também ou em uma situação como essa tudo bem? Não, numa situação como essa tudo bem. A operadora de saúde ela não vai ser obrigada a fazer o custeio desse procedimento estético. Tá? O que for meramente estético, ela vai excluir da conta hospitalar. Então, o que for gasto por conta da cirurgia estética não está abrangido, mas o que não for gasto pela cirurgia estética tem que fazer o custeio normalmente. Tá ótimo. Tenho mais uma pergunta da Luísa Mendes de São Bernardo. Ela pergunta o seguinte: o que definitivamente um plano não cobra e está dentro da lei? O que um plano não cobra e está dentro da lei? Não cobra e está dentro da lei? Bom, eu acho que assim, os planos de saúde cobram até demais, né? Se for para cobrar especificamente, eles cobram... pode ter certeza do seguinte, Luísa, tudo que for possível eles cobrarem, eles vão fazer a cobrança disso. É mais fácil a gente falar assim, o que é que eles cobram hoje e não está dentro da lei. Então, assim, qualquer reajuste para idoso acima de 60 anos de idade, não importa se fez 60, 61, 66, se é 5% ao ano, se é 30%, não importa o percentual. Fez 60 anos, o idoso só pode sofrer os reajustes anuais. Muita gente vai perguntar para mim, tenho certeza, Elton, e os reajustes de 59 anos de idade? Né? Porque as operadoras passaram a fazer o quê? Antecipar o reajuste para que elas não incidissem, então, o Estatuto do Idoso. Para não chegar no Estatuto, antecipa o reajuste. Esse reajuste, a Justiça tem entendido que é igualmente nulo. Tá? Dos juízes que não entendem que é nulo, a grande maioria vai dizer assim, olha, se eu não anulo o reajuste por inteiro, eu reduzo o percentual. Então, se o operador aplicou 60%, 70%, 80% ou quanto foi, geralmente o patamar tem sido fixado em 30%. Então, 60 anos é nulo, não tem mais... A discussão no judiciário hoje já está basicamente encerrada nesse tema, e aos 59 anos a gente caminha aí para nulidade completa ou, quando muito, para redução desse percentual em 30% em média. Elton, a Luísa está complementando a pergunta dela. Ela está dizendo o seguinte, em relação às doenças e cirurgias. Provavelmente que tipo de doença que os planos não cobrem e deveriam cobrar? Ok, Luísa, agora está entendido. Luísa, o que um plano de saúde não deve cobrir são procedimentos meramente estéticos, e aí eu estou dizendo daqueles sem nenhum caráter reparador, sem nenhum caráter funcional, tá? Eu sei, por exemplo, que uma cirurgia bucomaxilofacial, que é uma cirurgia muito comum no mercado,
ela tem um caráter estético. Óbvio que o paciente vai ter um ganho estético, mas essa cirurgia foi prescrita por um motivo funcional, por um caráter reparador. Se ela está prescrita por um caráter reparador, o plano de saúde tem que fazer o custeio. Bom, além disso, o que mais então, além do estético, puramente estético? Eu diria assim, aquilo que for experimental. Agora, o conceito de experimental tem que ficar muito claro, porque as operadoras estão abusando do conceito de experimental. E esse abuso, Daniel, justificou inclusive com que o Tribunal de Justiça de São Paulo fizesse uma súmula, né? Ele sumulou um entendimento dizendo o seguinte: em havendo prescrição médica, não é experimental o tratamento. Porque o que é experimental de fato? Bom, hoje, se eu tivesse que dizer o que é experimental, eu diria assim, olha, o que a ciência não tem nenhuma base científica para isso. A justiça até diz o seguinte, os florais de Bach, por exemplo. Então, seu médico lhe prescreveu uma terapia com florais de Bach. Não há literatura científica suficiente para justificar esse tipo de tratamento. Então, as operadoras de saúde, elas não são obrigadas a custear isso. Agora, Elton, nós temos, suponha-se, Daniel, um remédio não autorizado pela Anvisa. Portador de hepatite, a C, sobretudo, a hepatite B também, mas acho que mais a C. Tá. Tem alguns medicamentos, por exemplo, que estão previstos lá fora. A FDA nos Estados Unidos já aprovou esses medicamentos estão previstos no mercado europeu, são livremente comercializados, e nossa Anvisa no Brasil demora 3, 4 anos para liberar esse medicamento. Bom, 3, 4 anos é um tempo que muitas vezes o portador de hepatite C não tem. Ele não tem 3 ou 4 anos para esperar por esse medicamento, né? Ele é experimental, então, porque a Anvisa não liberou no Brasil? Não, ele não é experimental. Por quê? Porque ele tem estudos clínicos suficientes em fase 3 de publicação científica para justificar o uso, para justificar a recomendação. Então eu digo o seguinte, experimental não é só aquilo que está aprovado, que não está aprovado pelas autoridades sanitárias, então é experimental. Não, não é isso. Há estudo clínico científico suficiente? Há literatura médica a esse respeito? Então não pode ser considerado experimental. Então hoje basicamente essas duas coisas, Luísa, tá? Experimental e o que for meramente estético. A lei também vai falar, por exemplo, em medicamento, que é uma discussão interessante, Daniel. Os medicamentos, por exemplo, eles foram excluídos expressamente da Lei 9656 de 98. Mas é importante, como tudo que a gente vai compreender, é importante a gente compreender o momento histórico em que foi feita a lei. Quando nós estamos em 98 e surge a lei, Luísa, a lei ela vai tratar de outros medicamentos. O legislador, quando fez a lei em 98, ele não estava falando nos medicamentos que nós temos hoje. Por exemplo, Boceprevir, Telaprevir, que são medicamentos para hepatite, ou mesmo os medicamentos quimioterápicos, por exemplo. Quimioterapia hoje é muito tranquilo. Você faz quimioterapia hoje em casa, por exemplo. Né? O médico te prescreve medicamentos e você faz em casa. Então, medicamentos para câncer, medicamentos para hepatite, medicamentos de alto custo, por exemplo, eles devem ser custeados pela operadora de saúde também. Mesmo sendo excluídos na lei, mesmo não tendo previsão legal. Se não custear, procure um advogado que com certeza o judiciário vai te conceder. Tem mais uma pergunta da Mariane Rodrigues, não está falando a cidade. Sofri acidente de moto. O plano é obrigado a cobrir a fisioterapia? Sim, Mariana, né? Mariane Rodrigues. Desculpa. Mariane, seu plano de saúde é obrigado a cobrir as fisioterapias, tá? É importante saber o seguinte, Mariane. Muitos dos planos de saúde hoje, eles vão dizer assim que está limitado a X sessões. Então assim, Mariane, vou cobrir a sua fisioterapia, quase todos os planos cobrem, mas eles vão dizer, limito a 15 sessões, por exemplo. Essa limitação é ilegal. Você não é senhora da sua saúde, né? Você não consegue prever com quantas sessões haverá o restabelecimento. Se o plano de saúde cobre a doença, se o plano de saúde cobre o tratamento, ele não pode excluir a fisioterapia, tá? É absolutamente legal. Quantas sessões você tem o direito, então? Na justiça, a quantas sessões o seu médico lhe prescrever. Seu médico vai dizer para você que você precisa de 50 sessões, por exemplo. Vai ter que ser custeado a 50 sessões pelo seu plano de saúde. As limitações que a operadora faz, amparadas muitas vezes numa norma da Agência Nacional de Saúde, é ilegal. Tá? Essa limitação que a operadora de saúde faz de 15 sessões, 10 sessões, 30 sessões, se você precisar de mais, entra com ação e tem que ser custeado.
O interessante é que o Poder Judiciário ele sempre preza pela vida, Exatamente. independente da questão financeira em si, mas ele vai buscar através da vida. Exatamente. E isso é muito importante. Elton, a gente vai para um rápido intervalo, outras perguntas aqui, a gente já volta rapidinho. Bom, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Vamos a um rápido intervalo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está tratando um pouquinho sobre planos de saúde. Muitas perguntas e o nosso convidado é o Dr. Elton Euclides Fernandes. E está esclarecendo várias dúvidas e a gente está falando bem focado em plano de saúde e muitas questões interessantes. Tem mais uma aqui, Elton, que é da Viviane Lopes. Ela pergunta o seguinte: a questão da doença pré-existente, que é algo bem recorrente que a gente já conhece. Como funciona? Ela pergunta, ela quer um panorama geral. Isso encarece o meu plano? Viviane, né? Viviane Lopes. Viviane, seu plano de saúde é obrigado a custear toda e qualquer doença pré-existente depois de 24 meses do seu ingresso no plano de saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é uma doença pré-existente. Doença pré-existente é lesão ou doença que o paciente ou o consumidor saiba ser portador quando ele entra no plano de saúde. Então, vamos voltar aqui. Parece fácil, mas tem uma pegadinha aqui. Bom, não basta eu ser portador dessa doença. Eu preciso saber ser portador dessa doença. Tá? Se eu tenho essa doença, suponha-se que eu entre num plano de saúde. Tempos depois, não importa se um dia, 2 dias ou meses depois, eu descubro ser portador de uma doença, mas só descobri depois que entrei no plano, não é doença ou lesão pré-existente. Tá? Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. A lei impõe que, como condição, você deve saber ser portador. Eu preciso ter essa doença e saber que eu tinha essa doença. Tá? Então, assim, se você tem uma doença, sabe ser portador dessa doença, ao entrar num plano de saúde, você deve preencher a declaração de saúde e informando isso ao seu plano, ok? Seu plano de saúde, então, terá 24 meses de carência para cobrir a doença especificamente. Detalhe, ele não vai deixar de custear consultas, exames, coisas nesse sentido. Se você tiver que fazer um exame de sangue, ninguém vai deixar de custear o teu exame de sangue por conta da doença. Tá? Até porque um exame de sangue, por exemplo, ele pode estar relacionado a N outras coisas. Mas ele não vai cobrir o quê? Internação, cirurgias, não vai custear coisas nesse sentido da sua doença pré-existente. E depois dos 24 meses? Normalmente. Então, assim, posso encarecer o seu plano de saúde porque você tem uma doença pré-existente? Sob hipótese alguma, não pode. Posso não te aceitar porque você tem uma doença pré-existente? Também não pode, tá? Seu plano de saúde tem que fazer o custeio disso depois de 24 meses. Elton, e se eu não declarar? Se eu optar por não fazer a declaração de saúde, o que pode acontecer? Bom, se seu plano de saúde conseguir provar, e a prova é do plano de saúde, se ele conseguir provar que você tinha essa doença, pode ensejar, inclusive, má-fé. Tá? Agora, a justiça tem entendido o quê? Ela tem dito o seguinte, olha, se o plano de saúde não te deu o relatório, a enquete médica, vamos dizer assim, para que você preencha dizendo quais doenças você tem, então, se ele não te deu, você não teve oportunidade de declarar, e se não teve oportunidade de declarar, a doença não pode ser considerada pré-existente. Por quê? Porque o plano não investigou, foi uma omissão do plano de saúde. Ok? Tá certo. Elton, a gente tem mais uma pergunta, é do Mauro de Mauá. Doutor, por que a portabilidade entre empresas de plano de saúde é tão burocrática? Mauro, é difícil dizer isso, mas assim,
me parece que não há uma preocupação da Agência Nacional de Saúde em resolver esta questão. A portabilidade entre planos de saúde, ela ainda é muito burocrática. Para se ter uma ideia, você tem que entrar no site da Agência Nacional de Saúde, digitar o teu código de cadastro, digitando o teu código de cadastro no plano, escolher um plano compatível. Nem sempre o teu plano de saúde, plano de saúde de destino, aceita aquele plano, Certo. aceita a portabilidade, eles dificultam ao máximo. E qual que é o benefício dessa portabilidade? Portar as carências, tá? Você não tem que cumprir novas carências. Então eu saio de um plano de saúde e vou para outro sem ter que cumprir novas carências de plano de saúde. Entendi. Esse é o grande benefício da portabilidade do plano. Entendi. Agora, ainda é muito burocrático. As empresas não querem, de fato, que isso Se torne aconteça. recorrente. Exatamente. A gente tem um grande problema com a Agência Nacional de Saúde, Daniel, que é a porta giratória, que a gente brinca, né? A gente fala que é uma porta giratória por quê? Porque o diretor da Agência Nacional de Saúde hoje, quando ele sai da Agência Nacional de Saúde, ele vai fazer o quê no mercado? Ele vai trabalhar numa operadora. Né? Certo. E quem está na operadora hoje, muitas vezes, acaba indo para onde amanhã? Para a Agência Nacional de Saúde. Tem uma porta giratória. Entendi. Nem sempre essas pessoas Buscam o melhor. buscam o melhor para o consumidor. Né? Esse é um problema que a gente enfrenta hoje na questão da agência reguladora. E numa situação onde tem problemas com a portabilidade, é viável buscar o amparo ao judiciário? Ou não vale a pena? É viável sim. O consumidor só precisa ter a prova de que ele fez a portabilidade e de que ele entregou esta portabilidade na operadora destino. Tá? Tendo a prova de que ele optou pela portabilidade e entregou a documentação na operadora de destino, é possível a portabilidade, é possível entrar com ação no judiciário. A grande questão é que quando o consumidor procura o advogado muitas vezes, ele não tem os documentos hábeis para que a gente maneje uma ação para ele. Então assim, vai fazer a portabilidade, entregue na operadora destino então a documentação e protocole. Extremamente importante, não confie que a operadora de saúde será cavalheira, né, de dizer que realmente recebeu o seu documento. Protocole os documentos, traga de volta um protocolo. Elton, eles se recusaram a protocolar o documento. O que eu faço? Sugestão, manda um telegrama com aviso de recebimento. Vai ter um telegrama registrado, dizendo quando aquela pessoa recebeu, você está respaldado então. Ótimo. Doutor, mais uma pergunta, é da Luana Silva de Santo André. Doutor, em casos extremos, qual hospital tem que atender um paciente? Aí foge um pouquinho do plano de saúde e vamos falar da saúde em geral, né? Em casos extremos, qualquer hospital deve fazer o atendimento, tá? Porque aquilo que é extremo é uma exceção. Eu não posso exigir do consumidor, por exemplo, que ele suponha que o seu plano seja um plano regional de Santo André, São Bernardo de São Caetano e que por qualquer motivo você esteja em Olímpia, por exemplo, numa cidade do interior de São Paulo. Passou mal, aconteceu alguma coisa, qualquer plano de saúde, numa situação de urgência ou emergência, deve atender o seu plano de saúde. Tá? Qualquer hospital. Por quê? Porque é urgência e emergência. Bom, o que a gente caracteriza por urgência ou emergência? Um é acidentes que aconteçam. Então, sofri um acidente, por exemplo, né, é um tipo de urgência. E um tipo de emergência é eu passar mal. Né? Passei mal, aconteceu alguma coisa, estou infartando, enfim, estou com um problema mais grave. Qualquer plano de saúde deve aceitar, qualquer hospital, desculpa, deve fazer a aceitação disso. Inclusive o SUS, tá? Por quê? Porque mesmo que você tenha plano de saúde, primeiro, você tem direito a usar o SUS e mais do que isso, é preciso lembrar que a mesma lei que regulamenta os planos de saúde determina que quando você utilizar o SUS vai solicitar à sua operadora o reembolso do valor que ele gastou no seu atendimento. Isso é previsto em lei, tá? A gente vai poder discutir depois se isso pegou ou não pegou, né? Tem lei no Brasil que pega e lei que não pega, né? Aí a gente sabe que é um problema, mas que existe uma lei que determina o ressarcimento desse custo, existe. E o plano de saúde deve ressarcir o SUS. Quem faz essa cobrança? A Agência Nacional de Saúde. Os planos devem bilhões para a agência, mas eles devem fazer o custeio. Tá? Tem que ser efetivo, né? O trabalho tem que ser efetivo para atender o consumidor mesmo. E tem mais uma pergunta, Elton, do José Mares, de São Caetano do Sul. Tento falar com o meu plano para reclamar de preços abusivos, mas o cálculo, ele não entende o cálculo. Tem alguma tabela de valores ou uma análise
mais efetiva, que ele pode chegar a uma conclusão melhor? José, é extremamente relevante a gente saber qual é o seu plano de saúde. Se ele é um plano individual, não a qual plano você se refere, mas se é individual, se é coletivo por adesão, se é empresarial. O que eu vou te dizer é o seguinte, muitas vezes, isso já aconteceu em audiência comigo, por exemplo, do juiz questionar a operadora de saúde, ou a seguradora no caso. Explica como é que você calcula este reajuste. E eles não conseguem explicar, porque eles também não têm a resposta. Isso é bom por um aspecto, porque no judiciário, em a operadora de saúde não conseguindo te explicar adequadamente como ela calcula aquele reajuste, isso é ilegal e esse reajuste tem um potencial de nulidade muito grande. Para ser anulado, ele é ótimo. Tá? Se seu plano de saúde for individual, o que você deve seguir? Deve olhar no site da ANS. A Agência Nacional de Saúde tem lá uma aba no campo do site da ANS, logo do seu lado direito, no alto, quando você entra, entende os reajustes. Se seu plano for individual, lá vai ter os reajustes ano a ano que você pode sofrer. O que eu vou te dizer desde já, solicite uma cópia da sua pólice, tá? Tenha uma cópia do seu contrato, porque até para procurar um advogado, para que a gente possa eventualmente analisar o seu caso, tentar resolver o seu problema, vai ser necessário ver o teu contrato de plano de saúde. Então, em regra, aí é isso. Se seu plano for um coletivo por adesão, eles vão sempre tentar reajustar esse plano muito mais do que aquilo que a ANS permite. É ilegal? A jurisprudência hoje, a justiça tem dito que é sim ilegal. Tá? Então, assim, é possível, num plano coletivo por adesão, esses que eu faço via Qualicorp, por exemplo, é possível anular os reajustes aplicados por eles e fazer com que esses reajustes sejam os da ANS? Sim, é possível. A discussão não está sedimentada, é diferente de a gente falar de um reajuste de idoso, 60 anos, que é nulo. A cada 100 juízes, 99 vão dizer, e se um que não disser pode ir para o tribunal, que o tribunal certamente está pacificada a questão, mas é possível anular inclusive os reajustes Qualicorp aí para aplicar os da ANS. Bom, Elton, muitas perguntas, acho que o programa foi bem esclarecedor. O assunto é bem vasto, se a gente ficar aqui a gente fica o dia inteiro e tem tema para o dia inteiro mesmo, é bem polêmico. Mas o programa está chegando ao fim. Você tem aí 30 segundinhos se quiser se despedir do nosso povo internauta. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu agradeço as perguntas. Podem remeter perguntas para a redação do programa. Na medida do que for possível aí, a gente vai tentando dar as respostas para vocês. Obrigado pela audiência. Elton, mais uma vez obrigado. Obrigado a você que assistiu o programa, que acompanhou, que nos encaminhou perguntas. O programa está aberto e vocês que têm sugestões de pautas ou perguntas relacionadas a qualquer tema, encaminhe para a gente que a gente sempre vai colocando em pauta e trazendo convidados no segmento. Bom, e a gente fica por aqui, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Um abraço.